Sangue de ET parece Coca-Cola. É assim, quem viu, né, que a gente conversou com uma pessoa que viu, disse que parecia uma Coca-Cola, um negócio meio escuro e meio... Grosso. Diferente. Falou que o negócio era diferente. Não é que nem o sangue da gente. Mas, Muito bom, hein? Tá? E nesse IFCH tem alguns vigilantes que falaram com a gente, mas também não querem ser identificados, que durante a presença das criaturas lá na Unicamp, todas as noites o objeto saía de dentro da lagoa, se posicionava em cima do FCH, e aí quando já estava quase amanhecendo, o objeto voltava e se escondia dentro da lagoa. Isso aconteceu até que os americanos vieram e levaram as criaturas embora para os Estados Unidos. Aí parou, aí não teve mais avistamento de OVNI durante aqueles dias em que as criaturas permaneceram lá na Unicamp. Cara, tem cada coisa que eu sei que... Não dá nem... Mas e o que aconteceu adiante disso? O Discovery Channel fez um documentário que eu vi na época, foi em 90 e alguma coisa, 97, 6, não sei. Eu lembro exatamente disso, mostrou, aí colocaram os ETs lá e levaram, acho que não passou essa parte da Unicamp, falaram que levaram para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos... Aí tem mais alguma descoberta maravilhosa que fizeram nesses últimos 20 anos? Tem um cara que disse que trabalhou lá na Área 51, que era um brasileiro, depois foi deportado, não sei o quê, que ele diz que a criatura foi levada para lá, em 96. Então, deve ter algum documento da entrada dessa criatura lá, alguma coisa que ainda não é o momento da gente conseguir essa documentação. Vai demorar muitos anos, talvez... Lá na frente, a gente vai ter alguma citação, alguma coisa em algum lugar aí, nesses documentos norte-americanos. Aí vai ficar comprovadamente o envolvimento americano no caso Varginha. Mas, o Edson, esse tempo todo, qual que foi a pessoa que você conseguiu chegar e que te deu o depoimento mais contundente sobre as criaturas, assim, ou sobre o fenômeno? Que você falou, isso aqui... esclarece de uma vez por todas as minhas dúvidas. Olha, os militares que participaram das operações de captura, das operações de transporte, seja transporte do hospital para a ESA, da ESA para a Unicamp, e alguns militares que tiveram acesso assim a documentos. Como que funciona lá é que eu não posso falar nome. Tem um camarada lá que ele centralizou toda a documentação gerada na época. Essa documentação, ela foi para Belo Horizonte, foi para o Rio de Janeiro, e dessas duas bases foi para Brasília. Uma cópia desses negócios foi também para outras armas, por exemplo, para a Força Aérea. Tem um cara lá que recepcionou esse negócio, até conversou com a gente. Até hoje eu não consegui convencer ele de dar o depoimento. Ele já falou no WhatsApp algumas vezes, tal. Eu estou tentando ver se ele fala, entendeu? Mas ele tem medo, não está mais na aeronáutica, mas ele recepcionou isso, inclusive ajudou a transportar arquivos de OVNI de um determinado local lá da Força Aérea para outro local. Por isso que eu falo assim, o que foi liberado no Arquivo Nacional é a ponta do iceberg. Tem muita coisa que não foi liberada e que está lá num determinado local. Mas teve um militar, especificamente, que me procurou depois que já estava reformado, já tinha saído. Ele me apresentou todas as credenciais dele, eu chequei, e era um cara graduado. E esse cara falou, em que eu posso te ajudar? Aí eu falei assim, eu tenho algumas dúvidas sobre o caso Varginha. Ele falou, pode perguntar o que você quiser, o que eu souber eu vou te responder. Aí eu perguntei e fiz 48 perguntas. E ele me respondeu, né, o que ele sabia, tudo. Mas com o nome, com o telefone, celular do cara, na base que o cara tá, o que ele fez, o perfil do cara, entendeu? Tudo. Inclusive essa pessoa chegou a ver as naves, porque as naves davam rasante lá na ESA enquanto as criaturas estavam por lá. Houve isso, né? Alguns soldados fizeram a guarda de um dia para o outro das cargas para depois levar para a Unicamp. A gente tem uma informação também, essa aqui eu vou soltar de inédita para vocês, que uma das... soltar de brinde. Essa é brinde. Que 2 criaturas foram para a Unicamp, mas saíram 3 caminhões.
e um caminhão foi para uma base do interior de São Paulo. E a gente acredita que desta base do interior de São Paulo depois foi para Iperó, que é uma base de segurança máxima da Marinha. Tá? E aí, vou falar a base que falaram pra gente, Americana. Então, uma criatura foi pra Americana. Tá? Isso eu nunca falei em lugar nenhum. Primeira vez aqui, isso aqui é inédito. Foi pra Americana, e eu acredito que essa que foi pra Americana foi a que depois foi pra Iperó. Aí teve uma reunião no dia 29 de abril de 96 com o Zenildo Zoroastro de Lucena, que era o ministro do Exército, e mais 29 generais em Campinas. Detalhe, nunca antes o alto comando do Exército se reuniu fora de uma capital. E em abril eles estavam lá. A gente ficou sabendo que eles foram ver a criatura, que algumas pessoas vazaram essa informação. Nem todos viram, porque depois que vazou na imprensa, que eles estavam lá e não sei o quê, eles tiveram que dar uma explicação do que eles estavam fazendo lá em Campinas. Uhum. E sabe qual foi a explicação oficial? Que eles estavam lá para ir na Unicamp para ver os sistemas de computadores da Unicamp, porque o Exército iria informatizar. Meu, você pega um sargento aí com um técnico em informática e manda, e o cara vai ver e depois dissemina. Não precisa de um ministro do Exército e 29 generais para fazer isso. E outra explicação é que eles foram numa base lá de Campinas, que a base estava recebendo umas viatura Leopardo, né? Então eles queriam ver a viatura nova lá, Leopardo que chegou e tal. Então, e essa ata dessa reunião tá um rococó, porque a gente sabe que tem alguns advogados que solicitaram isso, e pela lei de liberdade de informação o Exército teria que fornecer esse tipo de coisa, e está fazendo corpo duro e não está querendo fornecer, porque provavelmente nessa ata de reunião desses militares existe alguma menção relativa ao caso Varginha. Não só nesse documento, tem outros documentos também que estão sendo muito difíceis de se obter a cópia. E eu não sei nem se vai se conseguir juridicamente isso, né? Há uma dúvida. Aí vai depender da imprensa, mas de repente os juízes lá, alguma coisa, não sei, entra num acordo com os militares e já era. Ou eles falam, não, isso aqui é segurança nacional, isso aqui está envolvido os americanos, etc e tal, e aí vão dar um perdido e a informação vai ficar oculta, infelizmente. Mas tem muita coisa de Varginha. O caso Varginha, eu te falo, é um caso extremamente real. Aconteceu. Caiu uma nave, não em Varginha, foi numa cidade vizinha, e foram capturadas várias criaturas, pelo menos 4. Mas eu acredito que o número é bem maior. Mas teve alguém que você conversou que viu a criatura há poucos? Sim, que capturou a criatura, que viu a criatura morta dentro do caixãozinho. Você falou com essa pessoa? Sim. Então... Só que essa pessoa, por exemplo, ela gravou um vídeo no passado, e agora, recentemente, ela não quer falar mais sobre o assunto. Mas na época ela gravou. Que ela chega a dar detalhes, inclusive, da língua do bicho. Porque os médicos lá no Humanitas, a criatura estava morta, já dentro do caixãozinho. E tinha uns grupos de médicos e os militares ali, e ele chegou e olhou. Viu aquele negócio que ele pensou que era uma pessoa queimada, porque era marrom escura, né? Só que o médico puxou assim, e ele viu um negócio preto, fininho, bifurcado, parecendo uma língua de réptil. Nossa! E aí quando ele soltou a pinça, o médico, aquilo enrolou para dentro. Então, de duas uma, ou aquilo é a língua daquela criatura, e é alguma coisa meio réptil, ou era uma fita de medir putrefação que os médicos colocaram ali, já que aquela criatura estava morta. Depois de um tempo, depois de filmar, tinha um cara carregando de quem filmando também e tal, eles mandaram fechar o caixãozinho, colocaram um saco preto, e aí transportaram aquilo para o caminhão da ESA, o modelo 1418 com lana camuflada de tropa, e aí foram até Automaco. Na Automaco já tinha mais 2 caminhões ali esperando, fizeram um comboio e foram para a ESA. Na ESA aconteceu algo também que nunca ocorria. Geralmente, qual que é o procedimento? Os caminhões chegam
você tem que parar na portaria, eles anotam a quilometragem, a gasolina do transporte ali, até para repor aquele negócio todo, tem todo um controle. Neste dia em que eles pegaram a criatura, foi assim, vai. Entra aí. Entraram, não registraram nada, e quando chegaram lá no hangar lá, foi pedido para os motoristas encostar a traseira do caminhão na parede. Falou, pode até bater, para não ter possibilidade de alguém entrar ali e ficar xeretando o negócio, entendeu? E aí no dia seguinte eles continuaram o comboio para Unicamp. Só que assim que eles entregaram as cargas, os oficiais foram chamados na sala do Tenente Coronel Olímpio Vanderlei. Então quem que estava lá? O Tenente Tibério, o Capitão Ramires, o Sargento Pedrosa. Então tava essa galera mais elitizada. E aí o Tenente Coronel Olímpio, né? O Olímpio Vanderlei lá, falou assim: olha, vocês acabaram de participar de uma missão ultra-secreta, conto com a descrição dos senhores. Amanhã, às 4 horas, a gente dá prosseguimento a essa missão, que era para levar os caixões e os seres lá para Unicamp. E ele falou assim, quem quiser dormir em casa, pode dormir em casa, mas amanhã 4 horas aqui, quem quiser dormir no quartel também está liberado. E aí ele dispensou todo mundo. Falou, conto com a descrição dos senhores. E aí levaram, né? Foi feito comboio, entregaram primeiro foram para uma base militar, que é um prédio cor-de-rosa que tem lá uma escola de sargentos também, lá em Campinas, bem famosa, onde eles fazem curso lá, treino. E aí lá, quando chegou os caminhões, os motoristas de Varginha foram colocados para descansar, jogar bola, passar o dia ali, para depois voltar no final da tarde para Varginha. E aí motoristas locais da base ali de Campinas assumiram os caminhões e aí levaram os caminhões para o Badam Palhares. E aí um desses levaram para Americana. Tá, foi esse esquema aí que aconteceu. E depois eles voltaram, deixaram os caminhões ali, os motoristas de Varginha assumiram. E tem um lance interessante nessa história toda, já concluindo esse pedaço da história. O Sargento Pedrosa, ele estava sentado junto com o Cabo Vassalo que vinha dirigindo. E o Sargento Pedrosa, numa fala com o Cabo Vassalo, fala assim: Cabo, a Unicamp é grande, hein? Aí o Cabo, Unicamp? Aí caiu a ficha, né? Que o Cabo não tinha ido na Unicamp. Ele tinha ficado. Aí o sargento Pedrosa falou assim: meu, esquece, não te falei nada, esquece. Então tem essa história, isso está gravado em vídeo deste militar que hoje não quer falar.